Salmo 42. Vou falar nessa noite sobre a gratidão em todas as circunstâncias. Muitas vezes nós associamos a gratidão apenas a momentos de prosperidade e de alegria, né? A gente tem essa mania assim. Quando nós conquistamos algo de bom em nossas vidas, algo que nós estávamos ansiando tanto, desejando tanto, nós dizemos assim: eu sou grato, porque eu recebi tal bênção. Não é assim? Mas nessa noite, uma palavra que o Senhor ministrou ao coração já tem um tempo, é justamente para a gente ser grato ao Senhor também em circunstâncias adversas, circunstâncias em que nós achamos que não vai ter solução. Porque outro dia eu vi uma frase que dizia assim: se não for livramento, é lição. Então, em todas as circunstâncias, nós temos a oportunidade de ser grato ao Senhor ou de aprender alguma coisa da parte de Deus. E se o Senhor está nos ensinando algo, é motivo de gratidão. Nós estamos aprendendo algo da parte de Deus. Poderemos continuar na nossa ignorância. O Salmo 42, versículo 11, a tradução que eu separei aqui diz assim: porque você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Esse salmo, ele foi escrito quando o povo estava no cativeiro, da Babilônia. E no Antigo Testamento, a presença de Deus, ela estava associada ao templo, a um espaço físico lá em Jerusalém. E o povo, quando estava cativo na Babilônia, ele estava longe desse templo, ou seja, ele estava longe da presença de Deus. Observe. E aí ele se sentiu, aqui o texto mostra que esse salmista estava se sentindo abandonado, isolado. Ele estava praticamente em uma depressão profunda, porque ele diz assim: que está tão triste, ó minha alma? Porque ele estava longe da presença de Deus. Eles não tinham naquela época o mesmo entendimento que nós temos hoje, que podemos adorar o Senhor em qualquer lugar, sentir a presença de Deus em qualquer lugar, adorar o Senhor em qualquer lugar. E o salmista, como eu disse, o salmista se encontra nessa profunda tristeza, porque se sentia distante de Deus. Ele também estava numa tristeza profunda, como eu frisei, porque você está assim tão triste, ó minha alma. No entanto, ele decide colocar sua esperança em Deus, confiando que o Senhor o salve e o restaure. Ou seja, ali ele começa a entender que mesmo não estando no templo, onde tradicionalmente era entendido como a presença de Deus se manifestava, ele começa a entender que mesmo no cativeiro, que mesmo na situação adversa, que mesmo numa situação de conflito, de dor, de problema, de dificuldade, ele poderia adorar o Senhor e buscar a presença do Senhor, e a presença do Senhor iria se manifestar na vida dele. O Salmo, eu acredito que pelo que eu vi ali, o horário já não nos permite, então eu vou tentar dar uma adiantada aqui. O Salmo 116, versículo de 1 ao 12, mostra, eu não vou ler todo porque são 19 versículos, mostra lutas internas e externas que o salmista estava vivendo, ele estava passando, porém ele não se entregou diante dos problemas, ele foi se humilhar, ele foi orar diante do Senhor, pedindo socorro. E uma das ferramentas que ele usou para vencer todas essas lutas internas e externas foi lembrar das experiências que ele viveu com Deus, as promessas que Deus fez sobre a vida dele.
Separei aqui alguns versículos. O versículo 1 do Salmo 116. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando eu lhe fiz uma súplica. Ou seja, ele estava passando por um momento de luta. Ele foi orar ao Senhor. Ele não foi por Muro das Lamentações, as redes sociais. Ele foi orar a Deus. Ele foi para o seu quarto e orou, se humilhou diante do Senhor. O versículo 5: o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. Versículo 6: o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Ele estava passando, o Salmo 116 é uma descrição de um momento de aflição, dessa profunda tristeza que o salmista estava vivendo. Mas, no entanto, ele não se entregou aos seus problemas. Ele lembrou que o Senhor era capaz de fazer infinitamente mais sobre a vida dele, que Deus poderia tirar ele daquela situação. O versículo 12 diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Irmãos, imagine, você está num vale, você está no deserto, e você diz isso: o que eu posso agradecer ao Senhor por tudo o que Ele tem feito na minha vida? Irmãos, a gente olha para as circunstâncias da nossa volta, e a vontade que a gente tem, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é só murmurar, é só reclamar. Mas aí o Senhor está dizendo: não murmure, lembre, ore, clame a mim. Nós lemos aqui nesse texto sempre às quintas-feiras: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que não sabe. Aí então seria uma fofocazinha, né? Ele vai lhe dizer uma coisa que ninguém sabe, uma fofocazinha que Jesus tem para lhe contar. Mas Ele só vai contar se o quê? Se você clamar a Ele, se você for buscar Ele, em meio a situações adversas. E aí me veio aqui, pensando e refletindo, essa situação que nós estamos vivendo, né, com a família do pastor, e nós tomamos também as dores, né, dos nossos irmãos, que a palavra nos orienta. Quando nós fomos orar, o pastor testemunhou aqui, quando nós fomos orar pela vida dos nossos irmãos, os nossos irmãos, os nossos pastores, bênçãos de Deus em nossas vidas, estavam passando por situações adversas. São homens de fé e mulheres de fé, mas com certeza em algum momento sentiam a fé apertada. Não tem esse. Imagina. A situação apertar, a fé apertar, e dizer assim: é agora, e aí? Mas, no entanto, eles permaneceram firmes, crendo que Deus poderia operar um milagre. Irmãos, nós não podemos ser céticos, não podemos duvidar do operar de Deus. Com todo respeito, quem duvida de profecia, de poder de Deus, de milagre, de reteté, de revelação, com todo respeito. Mas quem já viveu sabe. Eu sei que esse homem aqui já viveu um negocinho desse lá na infância. Sabe como é? E nós não podemos nos esquecer. E aí eu lembrei do texto de Lamentações 3, 21, é um texto clássico. 21 a 24 diz assim: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Irmãos, aqui vemos mais um texto de que no momento de angústia, de aflição, de circunstâncias adversas, nós precisamos lembrar das promessas do Senhor sobre a minha vida. Há uma promessa do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. Então se agarre a essa promessa. Se
Senhor te prometeu que vai restaurar o seu casamento, se o Senhor te prometeu que vai abrir o ventre, creia. Se o Senhor te prometeu o porta de emprego, se o Senhor te prometeu dons, se o Senhor te prometeu um ministério, seja lá o que for que o Senhor te prometeu, se agarre às promessas do Senhor. Lembre-se de tudo que te fez chegar até aqui e seja grato a Deus. Amém. Não murmure, não reclame, seja grato ao Senhor. Às vezes nós passamos por situações que nós não estamos esperando, e aí ficamos perguntando: Deus, por que isso? Eu pedi tanto a Deus uma vaga de emprego, pedi tanto a Deus uma vaga naquela instituição de ensino, ou qualquer outra coisa. E aí a gente fica meio que perdido, sem entender. E aí surge a oportunidade em nossas mãos, e parece, a gente tem a impressão que parece que é o inimigo que está colocando barreiras para a gente tomar posse da nossa vitória. Às vezes, não é o inimigo. Uma notinha de rodapé aqui para vocês. Às vezes é Deus querendo ver se você vai permanecer firme, se você vai lembrar dele, ou se você vai confiar nas forças do seu próprio braço. Não, porque eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro, eu pago. Não, nós temos que lembrar que é o Senhor, que nós sem Deus não somos nada, e por isso precisamos ser gratos ao Senhor sempre. E aí nós estamos no fim de ano a gente sempre lembra, né? Vamos fazer uma retrospectiva do ano. Como é que foi o ano e tal. E aí a gente pensa, o ano passou rápido. Aí começa, rapaz, o ano foi difícil, o ano passou rápido. Se a gente deixar, irmão, a gente vai desembocando por um caminho só de murmuração, só de peleja, de luta. Esquece que no ano nós também tivemos momentos bons. Primeira coisa, se chegamos até aqui é porque nós estamos vivos. E a graça do Senhor nos permitiu chegarmos até aqui. Não, se nós estamos vivos é porque uma coisa, teve comida em casa. Porque sem comida a gente morre de fome. Se nós chegamos até aqui é porque teve água potável para beber. O ser humano sem água também morre. Foi o Senhor que permitiu. Se nós chegamos até aqui foi porque temos o ar que respiramos, que Ele que deu o fôlego de vida. Por isso temos que ser gratos. Se chegamos até aqui também em meio a todas essas lutas, né, que nós vamos lembrando, é porque nós temos irmãos em Cristo, nós temos família de sangue, família da fé, que nos incentiva, que nos empurra, que nos impulsiona. Eu sempre gosto de dizer, quando está conversando eu e Mirela, ou quando eu estou com outros irmãos, eu digo assim: rapaz, eu tenho experimentado uma coisa nessa igreja que é diferenciada. O carinho, o amor dos irmãos me faz lembrar de assim: eu não posso desistir. É bênção de Deus. A gente se sente amado. Tivemos um ano difícil, tivemos um ano difícil, mas o Senhor até aqui nos sustentou. E por isso precisamos ser gratos a Deus. Amém. Não olhar apenas para as lutas, mas olhar também para as vitórias que tem nos fortalecido, tem acrescido em nós conhecimento para o ano e para as lutas que estão por vir. A gente, quando chegar em 2025, que vai ter luta, mais uma nota de rodapé aqui para vocês, não fique se achando que não vai ter, a não ser que Jesus volte antes. As lutas de hoje nos prepara para as lutas de amanhã. Não é para denunciar a idade não, mas quem aqui é os mais velhos aqui entre nós? Pronto. Não precisa dizer idade não. E eu imagino, aí, independente da idade, né? A gente para e pensa assim: coisa que eu fiz ontem eu não faria hoje. Não é assim? Ou seja, os problemas que você passou lá atrás, que alguns vocês acertaram, mas outros, infelizmente, errou. Mas você aprendeu para não repetir hoje e nem amanhã. Então, até nisso, nós não podemos passar batidos. Temos que pôr doer, foi difícil. Mas o que eu aprendi com isso? Para que eu não repita, não caia no mesmo erro.
Quando nós adoramos a Deus em meio às lutas, dizemos aos nossos inimigos, seja qual seja o seu inimigo, seja qual for o seu inimigo, qual seja a luta que você esteja passando, que nós devemos confiar em Deus. Aí o Espírito Santo vem, te renova, te consola, te anima, te levanta e fala assim: agora vai. Assim como ele fez com o profeta Elias. Alimentou, deu comida, agora levanta e segue a caminhada. É assim que Deus faz conosco. O inimigo, ele quer nos fazer parar. O inimigo quer nos fazer desistir, fazer dar mau testemunho, nos envergonhar. Mas como está escrito em Isaías 41:11, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra mim, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Nós precisamos confiar no Senhor. Que aquele que verdadeiramente segue a Deus, ele não precisa temer aos seus adversários e às suas lutas, porque ele vai ter a plena certeza que envergonhado vai ser aquele que se levanta contra ti, porque é o Senhor que vai te dar a vitória, não é você mesmo, é o Senhor. É só você entregar nas mãos do Senhor, e antes que ele te dê a vitória, você já é grato, independente do resultado. Eu gosto muito do texto dos amigos de Daniel, quando o rei vai para lançá-los na fornalha aquecida, não sei quantas vezes mais. E os três têm um ato de fé que eu ainda não tenho essa maturidade. Não tenho. E peço a Deus para chegar nesse nível de fé e maturidade. Eles dizem assim: ó rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, está tudo certo. Gente, você está no meio da provação, no meio da luta, no olho do furacão, e você está ali, firme, inabalável a sua fé em Cristo, e grato ao Senhor. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, beleza, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Nós é que não compreendemos, mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O Salmo 126, aqui eu fui progredindo o texto, né, do 42, mostrando as queixas, aí vim para o Salmo 116, e agora vamos finalizar aqui no Salmo 126, mostrando a evolução que nós vamos tendo na caminhada. O Salmo 126 é uma celebração do retorno do exílio. Olha, nós falamos no Salmo 42 que o povo estava onde? No exílio da Babilônia. E aí, do 42 ao 126, não sei exatamente quantos anos se passou nesse período aí, exatamente, mas, e aí, o povo celebra o retorno do exílio. Esse salmo, ele frisa nos versículos 3 e 4. Diz assim, Salmo 126, versículo 3 e 4. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes águas do rio Negueb. Irmãos, aqui eu vou fazer aqui um paralelo com o início da minha fala, meu desabafo. Olhe bem, uma pessoa alegre, você vê nitidamente a alegria no rosto dela. Se a pessoa não demonstra essa alegria, parece que você fica meio duvidoso. Olha, até realmente está alegre, não é assim? Mas você duvida, rapaz, fulano recebeu uma bênção dessa, um milagre desse, um livramento de morte, e isso que é alegria? Não é assim, a gente não duvida. A pessoa pode até estar alegre,
Mas a gente duvida que realmente a pessoa esteja alegre por ter recebido aquela bênção. Mas agora veja, olha o que o salmista diz. Ele está tão alegre que ele faz uma comparação com as torrentes águas do rio Negev. E aí, eu disse, o que é que esse rio Negev tem de tão interessante para o salmista fazer essa comparação? Aí eu botei aqui assim, vamos entender o rio Negev. O rio Negev está em uma região desértica no sul de Israel, conhecido por sua aridez extrema. Durante a maior parte do ano, o terreno é seco e sem vida. Muitas das vezes nossas vidas estão assim, seco e sem vida. Seco e sem vida porque estamos sem Jesus, longe. Olha o que eu falei lá no Salmo 42. Estamos longe da presença de Deus. Irmãos, aquele que está na presença de Deus tem o quê? Tem alegria, tem renovo. Irmãos, nós estamos na presença do Senhor, precisamos demonstrar alegria. E aí, no entanto, em épocas de chuva, algo extraordinário acontece. Os leitos secos dos rios, dos riachos, se enchem de forma repentina, com águas torrenciais, transformando o deserto em um lugar fértil e cheio de vegetação. É um cenário totalmente diferente, antagônico. Eu não sei se os irmãos têm o costume de olhar as redes sociais, e até, talvez tenha passado nos jornais, um vídeo que andou circulando que choveu no deserto aí, em algum lugar aí, num deserto, agora esqueci o nome, e mostrou poças d'água, e parece que alguns lugares também já estão mostrando a vegetação. Não sei se os irmãos já viram essa cena, esse vídeo. Se os irmãos não viram, eu vou tentar procurar o vídeo, depois eu vou no grupo da igreja. É mais ou menos essa imagem, mas visualize o deserto, seco, só areia, não tem vida, não tem nada. E aí de repente tem água para beber, tem sombra para lidar, tem a vegetação, árvores, sombra para lidar. É assim aquele que serve ao Senhor. É assim aquele que busca a presença de Deus. Ele tem alegria, ele tem água potável para matar a sua sede. Nós cantamos aqui, nós entoamos em forma de louvor e oração a Deus. Aquele que busca a presença do Senhor, que vive buscando uma vida de adoração a Deus, ele vai experimentar essa experiência que o salmista retrata sobre o que o povo de Israel estava vivendo quando saiu da Babilônia, do seu exílio, e com o rio Negev, trazendo alegria, trazendo renovo. Assim como o deserto árido do Negev pode ser transformado rapidamente em um lugar cheio de vida pela chegada das chuvas, o salmista pede que Deus traga uma restauração poderosa para o povo de Israel. Ele espera um reavivamento que transforme a situação seca espiritual, emocional, em abundância e alegria. Irmãos, não deixe de ser grato ao Senhor. Não deixe de adorar a Deus, mesmo em situações adversas. Se você adorar o Senhor, como o salmista fez, ele expressou, ele não negou a Deus, ele não escondeu de Deus nem de ninguém a sua dor. Ele disse: eu estou triste, porém, todavia, contudo, todavia me alegrarei. Porque ele cria que o Senhor iria restaurar a vida dele. O Senhor iria restaurar a vida espiritual dele. Você pode estar passando por um momento de afastamento diante do Senhor. Você buscou ao Senhor por muito tempo, clamou a Deus, pediu
a Deus tanta coisa e não tem visto o Senhor responder às suas orações. O Senhor te diz nesta noite: persevere, porque assim que você perseverar com alegria em meio a todas essas lutas que você está passando, eu vou restaurar a sua vida como esse rio Negueb, e vou chegar com fortes águas, chuvas de bênçãos sem medidas sobre a tua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, e queremos te pedir, Senhor, restaura, ó Deus, a nossa fé. Pai, restaura a nossa adoração diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, restaura, ó Deus, a alegria da salvação na tua igreja, na vida, Senhor, dos meus irmãos. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, Deus, venha tirar de nós esse desânimo, esse cansaço, essa tristeza. Pai, Espírito Santo, nos ajuda a não só olhar e a presenciar os momentos de luta e de dificuldade, mas faz com que nós olhemos, Deus, para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Pai, em nome de Jesus, tira do monturo necessitado, levanta aquele que está caído. Pai, em nome de Jesus Cristo, coloca, Senhor Deus, um óleo precioso da unção nas nossas feridas, ó Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, meus irmãos estão aqui com as suas dores, com as suas lutas. Pai, eu não sei qual é o problema que cada um tem passado, mas eu quero ser boca de Deus nessa noite para a vida dos meus irmãos. Levanta e anda, porque o Senhor tem vitória para a tua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, que esse ano, Senhor, nós possamos não só lembrar dos momentos de dificuldade, mas ser gratos também por eles, porque o Senhor nos trouxe ensinamentos valiosos no meio dessas circunstâncias. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha aquecer nossos corações, como o salmista falou diversas vezes. Alegria, 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 alegria. Enche, Senhor, o coração dos meus irmãos e o meu de alegria de te adorar e de te servir, Senhor. Que possamos sentir a tua presença, seja aqui no templo, seja em casa, lavando roupa, lavando prato, trabalhando dentro do ônibus, aonde quer que nós estivermos, possamos transbordar da tua alegria, em nome de Jesus. Oh Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu doce Espírito Santo, que nos consola, que nos ama e expressa esse amor para conosco todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.